Esse Deus pintado como mau, injusto, totalmente aleatório em suas atitudes, sem princípios e sem caráter, não condiz com o Deus verdadeiro. O Deus da Bíblia tem intenções bem claras e descritas sobre todas as coisas. Fique comigo nos próximos minutos, eu quero falar um pouco com você sobre isso no nosso episódio de hoje, a intenção de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Eliezer e está começando mais uma Hora do Café. Chegamos ao episódio número 10 e se você perdeu algum, é só acessar a nossa playlist no YouTube, confere lá. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Orange Barbershop, Carro Fácil, Rafa Utilidades e Floricultura Eros pela parceria. Muito obrigado por estarem com a gente. Eu quero começar citando um texto bíblico que você encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 5, que diz assim: Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Se você ler a Bíblia toda, desde o Antigo Testamento até o final do Novo, você vai perceber uma coisa. Em toda a história, Deus sempre se moveu para trazer salvação à humanidade. Ele quis trazer mudança de vida, um destino, proteção, cuidado, para resgatar o homem do poder do pecado. Porque longe de Deus cometiam as piores atrocidades que poderíamos imaginar, né? Maldades por causa da corrupção que tomou o coração do homem. E os fez reféns, presos em uma escuridão sem fim, acorrentados sem ter esperança da liberdade. Mas Deus sempre chamava o povo ao arrependimento, a deixar as suas práticas detestáveis e se voltar a Ele, para que pudesse então experimentar vida abundante. Nós vemos que em nossos dias a humanidade continua a mesma, cada vez pior. Por outro lado, Deus também continua o mesmo, buscando nos resgatar e trazer vida para nós. De repente você esteja se perguntando, mas por que Deus não salva todo mundo e pronto? A resposta é bem simples, porque nem todos querem. O livre-arbítrio existe e você prova dele todos os dias, não é verdade? Tem a liberdade de fazer as suas escolhas e o que norteia essas escolhas então são as consequências que elas trarão. O que eu percebo é que muitos de nós até temos a intenção de buscar a Deus, fazer a coisa certa. Até reconhecemos o Criador, o seu poder, sua grandeza, mas o que acontece é que fomos enganados por falsos evangelhos e interpretações equivocadas da Bíblia. E então, frustrados com o fake, acabamos presos a isso, sem experimentar salvação e nova vida de verdade, nem a liberdade que Deus disse que nós teríamos. Mas apesar de tudo, nada muda a intenção e a vontade de Deus em que todos alcancem e desfrutem uma vida plena nele. Esse texto que nós lemos a recém no início destaca a salvação, mas ela traz também o propósito de chegar ao pleno conhecimento da verdade. E já nos explica como isso é possível na sequência do versículo, onde diz, através do único mediador entre Deus e os homens, Jesus. Quer dizer, você já deve ter ouvido a frase de Cristo na cruz, está consumado. Isso significa está feito, está pronto. Deus deixou tudo pronto, de bandeja para nós. Jesus, sendo Deus, se humilhou, entregou a sua vida, sendo isso parte do plano de redenção que eu estava comentando a recém com você, do propósito de Deus em se aproximar e resgatar a criação de volta naquilo que havia se perdido. Mas cabe a nós crer, nós precisamos crer. João 3,16 nos diz para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele não tem preferidos, não faz acepção de pessoas, não tem os seus queridinhos. O que acontece é que tudo começa a partir do crer, se aproximar dele. Entendendo isso, podemos então desfrutar do que Deus é e daquilo que ele tem também. Falando um pouco da intenção de Deus a respeito da nossa vida diária aqui, precisamos partir do princípio que o desejo de Deus é que a gente desfrute com alegria, com paz e entendimento de tudo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida como um todo. Isso estava no pacote quando ele nos criou. O significado de Jardim do Éden no original é Jardim das Delícias ou prazeres, você sabia? Ele projetou tudo para que a vida fosse feliz,
tivesse paz, fosse algo prazeroso, mas também sempre trouxe uma consciência das consequências da forma que cada um decidisse viver, consequências no presente e principalmente eternas também. Em Jeremias 29:11 está escrito: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Romanos 12:2 nos fala sobre a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita também. Tem outro texto em Ezequiel 18:23, que Deus diz: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo se converter desses caminhos e viver? E inúmeros outros textos e contextos em toda a Bíblia, Deus ele não mudou e continua sendo o mesmo. Ele quer trazer vida a todos nós. Agora cabe a nós chegar ao pleno conhecimento da verdade, para que possamos ser libertos de uma mentalidade enganada por tanta coisa. Jesus nos ensinou a orar Pai Nosso. Isso nos fala do relacionamento de um pai com um filho. Portanto, é uma caminhada de relacionamento, de conhecer o caráter e a vontade de Deus, onde os nossos olhos vão se abrindo e passamos a entender e compreender as coisas, descobrir a real intenção de Deus em tudo, mergulhar em Sua palavra, que tem as respostas coerentes e firmes para todas as nossas perguntas. Porque o que vemos no mundo todo hoje, e assim aconteceu por toda a história também, é resultado da soberba e da autossuficiência dos homens, longe de Deus. Esse afastamento é a raiz de todo tipo de barbaridades que nós presenciamos todos os dias nas redes e pessoalmente também. Porque não é isso que Deus quer, não é isso que Ele espera que o mundo viva, mas é a decisão que o mundo tem tomado. O mundo longe de Deus, entregue a seus próprios interesses, sem princípios e fundamentos de nada, não sabe aonde vai. Gera tristeza e morte para si e para os outros também, muitas vezes sem ao menos perceber que isso esteja acontecendo. Eu creio que cabe uma pergunta para nós aqui: que tipo de mundo nós temos construído ao nosso redor? Família, com filhos, amigos, no trabalho também. Deus ele é bom, é Pai, é amor, é justo também. Ele não vive em uma bipolaridade de às vezes ser e às vezes não. Ele é sempre, não mudou e não mudará. Deus quer construir um mundo diferente em você e a partir de você também. As intenções dele não mudaram a seu respeito. Ele tem uma vida incrível preparada para você. Basta você crer. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por ficarem comigo até aqui. Obrigado aos nossos apoiadores, Orange Barbershop, Carro Fácil, Rafa Utilidades e Floricultura Eros por estarem com a gente. Semana que vem nós estamos de volta. Até lá. Tchau, tchau.